Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega. Vocês já devem ter ouvido muito falar disso, principalmente nos meios religiosos, nos meios de culto, meios dogmáticos, fazendo referência a um único ser. E eis que eu sou o seu único Deus Todo-Poderoso. Há um único ser, Criador dos céus e da terra e de tudo que ele há. Cultuado em diversas religiões, no cristianismo, no judaísmo, disfarçado esse ser de outros aspectos e características em outras religiões, mas sempre o mesmo ser mascarado, conhecido mais claramente como Jeová, o Elohim. De uma certa forma, ele trabalha por meias verdades. Quando ele afirma que eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, o princípio e o fim, diz o Senhor, pois ele se coloca como o Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas é muito fácil você colocar, você fazer uma propaganda, um marketing pessoal sobre você mesmo para um grupo de pessoas que são todos desmemorizados e que não se lembram quem são e de onde vieram. E você os manterá todos ali dentro do esquecimento, pois se eles se lembrarem, se eles souberem quem eles realmente são, então descobrirão que você não é o único. Não descobrirá que ele, corrigindo, não é o único. Sim, pois na realidade Jeová ele tem uma grande campanha de marketing para um grupo de seres desmemorizados, nas quais ele controla pela ignorância deles não saberem quem são e de onde vêm. Ele não mente em alguns aspectos. Ele apenas, no seu brutal egoísmo, o seu egocentrismo, chama para si o que podemos dizer de a glória da criação. Porque vocês estão vendo nessa série sobre Kolob, o planeta dos engenheiros, os construtores cósmicos, que está lá em Órion. Mas Kolob trabalha as energias, a transmutação de energias para os Elohims. Elohims, esses seres que vocês já puderam ver, de linhagem direta dos primordiais, aqueles que foram expulsos do sexto universo. Então nós temos uma grande gama de senhorios, senhores soberanos. Sendo mais claro, descortinando a tua cortina do esquecimento, poderemos atualizar essas declarações. Eis que nós somos o Alfa e o Ômega. Nós somos o princípio e fim. Assim diz nós todos os senhorios de Órion, que somos, que seremos e que ainda há de sermos os todos poderosos. Perfeito, lógico, real, humilde. Eu quero falar para vocês hoje sobre o Alfa e o Ômega, o começo e o fim.
nós temos a Ordem de Órion. O que seria a Ordem de Órion? São 12 planetas regentes que possuem autoridades, possuem comandos, leis que regem esses 12 planetas, são responsáveis por reger milhões de outros planetas espalhados dentro de Órion. Então eles são regentes. Seria mais ou menos assim. Temos o presidente da República que aqui não manda nada. Mas vamos imaginar que ele mandasse, tudo fosse perfeito. Os Elohim seriam os presidentes. E os planetas regentes seriam os ministros. E os planetas residentes seriam o povo. Recapitulando, os planetas cristais dos Elohims são o presidente. Os 12 planetas regentes de Órion são os ministérios, os ministros. E o povo seria os planetas que habitam em Órion. Para vocês entenderem. Vocês vão entender que esses planetas que habitam, residentes de Órion, são planetas, cada qual seriam mais, num linguajar, para você entender, seria o povo. Eles têm muita importância, cada qual com a sua soberania interna, porque no mundo em Órion, os mundos de Órion, o sistema de Órion, a ordem de Órion, ela é composta por hierarquias. E essas hierarquias, todos quais, dentro dos seus direitos e deveres, para manter a ordem de Órion organizada. Isso para vocês entenderem bem melhor. E o que acontece? Esses planetas estão espalhados Órion afora. E eles ajudam. Eles recebem ordens, pedidos e solicitações dos planetas regentes, os 12 planetas, nas quais prontamente eles prestam serviços e ajudas a Órion. Eles trabalham para manter toda Órion organizada, estabelecida e forte. São milhares, ou poderíamos, pelo tamanho de Órion, colocarmos como milhões de planetas, habitantes residentes em Órion. E para vocês terem uma ideia, todos trabalham para manter a ordem em Órion. Temos os Elohims dos planetas cristais que trabalham e cooperam com o seu trabalho cósmico, e os outros planetas que servem à ordem. Esses possuem autoridades e deveres e obrigações acima dos demais planetas residentes em Órion. Por exemplo, o lar de Akara, onde ele habitava, é um planeta mais adentro dos confins, adentro do sistema de Órion. Mais um planeta draconiano que está residente dentro de Órion, dentre os tantos de milhares, ou podemos dizer milhões de planetas. Temos planetas dos mais variados em Órion. Temos planetas só de reptilianos, temos planetas de dracos com reptilianos habitando juntos, e temos planetas só de draconianos. Para vocês terem uma ideia, temos planetas variados. Temos planetas onde são planetas de dracos negros, que não são aqueles dracos que se encontram em Caron. O planeta Caron, o quarto na ordem de autoridade dos 12 planetas regentes de Órion. Temos inúmeros planetas dentro de Órion, planetas de dracos negros, dracos
dourados, dracos brancos, dracos prateados, dracos marrons, dracos verdes, na imensidão, na vastidão de Órion. Planetas, cada qual com a sua peculiaridade ou particularidade. Então, vocês vão ver que Órion é extremamente draco-reptiliana, por isso Jeová criou-se aqui, através de médiuns e pessoas que se dizem contatadas de extraterrestres, para falar da constelação de Draco, o Alpha Draconis, porque ele quis jogar para um outro lugar do espaço, para que os humanos foquem, lá estão eles, para desvincularem ou fazerem perder a atenção sobre Órion. É mais fácil você simplesmente mudar a perspectiva visual de algo que você não quer que olhe para cá e iludi-los que lá se encontra aquilo que na realidade, se você olhar, está tudo aqui. A terra dos dracos e dos reptilianos. Para vocês fazerem uma ideia, temos os planetas reptilianos. Vou explicar um pouco sobre os planetas reptilianos, um pouco com as suas características. Na imensidão de Órion, temos na sua grande maioria planetas e habitats de dracos, mas também temos uma vasta variedade de planetas de reptilianos. Alguns planetas beiram a tanta bagunça, beiram a tanta confusão que os reptilianos fazem, que os próprios dracos permitam que aqueles planetas existam, porque eles podem um dia usar aqueles reptilianos para algo na qual possa beneficiá-los. Mas seria, para você ter um entendimento dentro dessa realidade, planetas aonde vocês poderão ver, seria mais ou menos uma 25 de março de São Paulo, digamos, nas vésperas das festas finais de ano. Muita bagunça, muita baderna, reptiliano pendurado, dormindo para tudo quanto é lado, uma zona completa. Mundos desorganizados, mundos extremamente sem qualquer tipo de estrutura e organização, mas estão lá habitando. Assim, eles permitem que existam inúmeros mundos reptilianos nesta bagunça. Ao contrário, existem outros mundos reptilianos extremamente avançados, reptilianos extremamente, o que podemos chamar aqui de cultos, inteligentes, sábios e que prestam grandes serviços até mesmo aos 12 planetas regentes de Órion. Temos planetas reptilianos extremamente avançados, com reptilianos extremamente hiper mega evoluídos, sendo totalmente diferentes daqueles planetas que poderíamos chamar de bagunça. Então vocês verão que existe uma grande variedade de planetas e mundos em Órion. Vocês vão entender que existem da mesma maneira planetas de draconianos em alguns aspectos. Alguns planetas que parecem que aqueles dracos vivem de uma forma extremamente primitiva e antiga. E mundos de dracos extremamente tecnológicos e avançados, aonde enquanto outros prezam viver como que se fossem anciões antigos, outros se fartam de tecnologias nas quais os humanos não fazem ideia do que eles podem fazer. Como, por exemplo, nanotecnologia, na qual tecnologia é inserida em seus próprios corpos. Algo extremamente avançado, algo extremamente
evoluído. Então vocês vão perceber que existe uma variedade de seres, condições de vidas, regras em Orion. Todos os mundos, sejam dracos e reptilianos, cada qual cumprindo o seu propósito, cada qual com a sua particularidade, todos submissos aos 12 planetas regentes que organizam e mantêm toda aquela estrutura em organização. Igual no caso, vocês vão ver, os 12 planetas regentes são planetas especiais. Seres que estão a trabalho dos Elohims. E para continuar, falando sobre o início, sobre o Alfa. O que seria o Alfa, o início, né? Pois o próprio Elohim, que aqui se encontra refugiado de Orion diz que ele é o começo, né? Então até eu faço algumas anotaçõezinhas, né? Jeová diz que é o começo e o fim. Porque os Elohims criam tudo e determinam também o fim de tudo. Vocês já ouviram tanto eu falar sobre o Draco Neano-Akar, onde eu relatei que eles estavam em uma nave fazendo uma missão para Orion. Olha só, relatei também que esta nave, embora pudesse combater, seria mais ou menos comparado com o que é a USS Enterprise da série Jornada nas Estrelas, uma nave especializada em exploração espacial, podendo combater também, mas não é especialista em guerra a nave. Então vocês vão entender que aquela nave de Orion era uma nave que podia combater, tinha equipamentos e armamentos de guerra, mas porém sua especialidade era a exploração. Encontrar novos meios de expandir Orion. Porque os 12 planetas regentes trabalham com todos os outros planetas residentes dentro de Orion. Recrutam reptilianos para embarcarem em naves, recrutam dracos, especialistas, o que nós conheceríamos e entenderíamos como cientistas. E esses entram em naves e vão o quê? Explorar o cosmos, o universo, identificar anomalias, identificar coisas que estão erradas, anomalias cósmicas na qual Orion deve corrigir, pois está sobre os domínios, está sobre o parâmetro de Orion. Por exemplo, todos esses planetas residentes servem ao que chamamos de missão alfa. Para você entender o que seria a missão alfa. Que Jeová diz, eu sou alfa, sim. Enquanto Elohim, residente nos planetas cristais em Orion, sim, ele comandou quantas e quantas vezes ele ajudou a expandir os domínios, fazendo as distribuições de planetas, sóis e sistemas em Orion, junto com outros Elohims, eles trabalhavam juntos. Então, quando ele diz, ele não mente. Porque os Elohims controlam o que chamamos de missão alfa. O alfa é a expansão de Orion. É a distribuição de planetas. Por exemplo, Orion produz planetas, produz estrelas e outras coisas necessárias para o equilíbrio da galáxia. E o que fazem essas naves? Naves dos mais variados formatos, com tecnologias específicas para transportar planetas, para transportar o que for necessário. Então, naves
desses planetas residentes, desse grande número de planetas que servem, sob o controle dos planetas regentes, os 12, elas saem em missões específicas, tarefas, espaço afora. Então, aonde vocês vão entender que ora uma está levando um novo planeta, ora outra está levando sóis, sim. Existem naves em Órion, muito maiores do que o próprio Sol que está aqui, que poderia abraçar o Sol, fechá-lo em uma grande esfera e transportá-lo espaço afora. Ou naves nas quais poderiam, com seus campos de energia, simplesmente rodeá-lo e rebocá-lo, para colocar aonde naquele ponto determinado, nas quais os Elohims disseram aos seres de Kolob, ali deve ficar e ali criaremos um sistema para introduzirmos a vida naquela região, para manter a estabilidade. E Órion é responsável por muita coisa nessa galáxia. Por isso é extremamente bélica, por isso é extremamente de guerra. E essas naves, cada qual, vão fazer o seu trabalho. E por isso a nave de Akar teve problemas, porque ela estava fazendo um trabalho para Órion. Ora, essas naves viajam indo a outros lados, outros confins da galáxia, ou até mesmo fora, visitando outras galáxias, se assim for necessário e pedido, para fazer missões, cada qual dentro da sua particularidade e especialidade a serviço de Órion. Vejam como Órion funciona organizadamente. E o Jeová oculta isso dos que aqui habitam, transformando tudo isso como um simples passe de mágica, e eis que eu digo, e acontece. E eis que com o estalar dos meus dedos, mundos são criados, e estalar dos meus dedos, mundos são desfeitos. Isso é fantasia. É muito fácil ludibriar e enganar pessoas que não conseguem se lembrar de quem são e de onde vêm. É por isso que vocês não se lembram, porque se vocês se lembrarem, não existe domínio. A quem ele vai enganar? Para quem ele irá mentir? Não tem para quem mentir. Então vocês percebam porque vocês estão desmemorizados. Sempre o foi e assim será. E vocês vão perceber que essas naves vão e voltam. O projeto, ou a missão, o alfa, a expansão, o começo de novos mundos, novos sóis, novos sistemas solares, a introdução de novas vidas, o universo expandindo, mas o universo não se expande como uma mágica, como que algo simplesmente aparece do nada. Ele é produzido, ele é criado, ele é trabalhado por seres que habitam nele. Não existe mágica, não existe estalar de dedo e nem piscar de olhos e pronto, tudo está feito. Existe mãos à obras de seres alienígenas que trabalham literalmente utilizando toda a sua ciência, toda a sua tecnologia para a expansão do universo. A expansão é isso. A expansão é trabalho. A expansão é gastar energia. Usar a energia para criar o novo. E não existe mágica, e sim trabalho. Então vocês vão perceber que os seres alienígenas trabalham e muito. E nunca descansam. E os Dracos, os principais residentes de Órion, junto com os reptilianos, trabalham muito. E Jeová não quer que ninguém aqui saiba disso. Então, o alfa, o conceito, o projeto, a missão, é a expansão, o começo, o começar, o originar vidas pelo cosmos afora, dentro da galáxia, e se preciso for perdido pelos Elohims, até mesmo solicitando e ajudando outras galáxias, o universo se ajudando mutuamente. É trabalho. Então vocês vão perceber que o alfa
é algo muito grandioso. E que Jeová não quer compartilhar isso com vocês, porque Ele quer que vocês acreditem que somente Ele faz isso. Ele esconde uma rede gigantesca de seres que estão trabalhando incansavelmente para a expansão deste universo. Entendem? Percebem? E o ômega, que é a destruição, é o desfazer, é o desmanchar. Dizem que construir é mais difícil e destruir é mais fácil. Os grandes engenheiros cósmicos de Kolob calculam, através das ciências inimagináveis aos homens que os Dracos possuem, calculam novas dimensões, novas áreas dentro da galáxia, dentro do espaço. Se necessário for desapropriar um planeta que está doente, não tem serventia, e sobre aprovações dos Elohims, eles assim o farão. Então, é mais fácil apenas um grupo com naves especializadas ir lá e demolir. Seria mais ou menos assim. Para se construir um prédio, você vai lá, você contrata o engenheiro, você contrata os pedreiros, contrata o mestre de obra, os serventes, e eles vão demorar um tempinho para construir tudo, cada qual com seus cálculos e os elementos necessários para que seja construído aquilo que precisa. E depois de um certo tempo, quando, por exemplo, um prédio que eles tenham construído não tiver mais serventia, eis que eles contratam quem? Uma empresa especialista em demolição. Mas uma demolição calculada, na qual não vai causar impactos negativos na vizinhança, não vai prejudicar os prédios ao redor, não vai prejudicar, não seja risco para as pessoas, os animais ao redor, que não comprometa o fluxo normal, transitório dos seres naquela região. Porque derrubar é fácil, mas tem que ser feito muito calculado. Então se precisa de o quê? Precisa de especialistas. Imagina explodir um planeta. Imagina explodir um sistema que não tem mais serventia. Ele está morrendo. Imagina explodir um sol. Conter essa energia, conter esses elementos, essas poeiras, esses gases que podem sair desenfreados dentro do espaço e pode prejudicar outros planetas, outros seres. Então, os seres, os Dracos de Charon, são especialistas nisso. Então, o trabalho deles é um trabalho que pode parecer ser mais fácil, mas é um trabalho de contenção. Contenção cósmica, energia cósmica e materiais cósmicos. Então eles vão lá e eles fazem todo o trabalho para que não haja perturbação nas energias cósmicas daquela região, perturbando planetas, perturbando civilizações e frequências energéticas. É algo muito difícil de se fazer. Por isso eles são especialistas. Por isso o planeta Charon foi designado para isso. Então eles vão e eles fazem. E regressam. Então o planeta Charon, esses especialistas, chamamos do projeto Ômega, que põe fim a estrelas, mundos, sóis. São responsáveis por isso. Vocês entendem agora o quão grandioso e maravilhoso é a logística cósmica? Não é como Jeová mente. Eis que com o estalar dos meus dedos e com a autoridade da minha voz eu crio e eu destruo.
De uma certa forma ele estava correto, mas quando ele estava com os Elohims nos planetas cristais, aonde os Elohims atribuíam essas tarefas depois de muito cálculos e havendo necessidades indispensáveis para isso. Mas para você aqui, ele te trata como um gado. E você não passa de um grande boneco. Eu quero deixar alguns esclarecimentos para vocês. Não existem encarnados de Kolob nesta terra. Os engenheiros estão lá trabalhando. Eles não precisam se desfragmentar. Eles estão trabalhando com todo o afinco. São, digamos, para nosso entendimento, perfeitos. Usando uma palavra para vocês compreenderem. Os seres de Kadosh também não têm seres desfragmentados aqui. Kadosh é um planeta sacerdotal. Pode haver-se trabalhos de Kadosh em outras regiões do espaço e outros planetas. Pode sim ter seres de Kadosh trabalhando em outros lugares, mas não nesta terra. Mesmo porque Miguel não permitiria. De Caron, os especialistas, os demolidores galácticos, cósmicos, não possuem desfragmentos. Eles não desfragmentam, eles estão lá o tempo todo nas suas totalidades. Então não existe fragmentos dos Dráculos de Caron nesta terra. Sobre Safira, que ainda falaremos muito sobre Safira. Safira é comprometida com esta terra, porque desde os 666 primordiais que vieram no encalço de Jeová e aqui se tornaram prisioneiros e alguns refugiados no que chamam na dimensão de espelho, tantos outros de Safira vieram para combater. Então a Safira se tornou algo pessoal desta terra, pois muitos de seus filhos estão aprisionados aqui. Todos, creio eu, tenho muita certeza, irão embora. Mas dependerá de cada um. Por isso Axel, o reptiliano, está aqui com um grupo de guerreiros. E vou falar sobre Axel já na próxima semana. Vocês ficarão maravilhados com quem é Axel, de onde ele vem, o que é o Axel. Para vocês entenderem que muitos dracos negros que aqui se encontram, dracos brancos, dracos marrons, dracos dourados, dracos das mais variadas espécies e cores de dracos e reptilianos, muitos aqui, eu digo sempre para vocês que a maioria aqui é de Safira. Mas os outros restantes são de lugares variados. Os planetas residentes de Órion, que não fazem parte dos 12 planetas regentes, que comandam, controlam o Órion. Os residentes, os que habitam, por exemplo, como Akar, o draconiano, é de um planeta regente e se encontra aqui nesta Terra. Então, muitos dracos, sejam dourados, dracos marrons, azuis, dracos negros, dracos verdes, dracos brancos, muitos estão em planetas dentro da área de residência de Órion também. Eu questionando os seres se poderíamos falar sobre os outros planetas, eles disseram que o essencial vocês já receberam os conhecimentos sobre os planetas cristais, sobre Kolob, sobre Kadosh, sobre Safira e sobre Caron. São os planetas que estão, de uma certa forma, envolvidos com a Terra
digamos, uns diretamente, como Safira, e outros indiretamente por fazerem parte do sistema alfa. Ou seja, a Terra, aqui, tudo que se encontra aqui, está sobre os domínios do sistema alfa. E Jeová está violando o sistema alfa, tentando burlar algo natural, criado pelos seus, digamos, irmãos Elohims, e ele está aqui burlando esse sistema. Por isso está sendo altamente vigiado e monitorado, e já está vindo de Caron as naves que irão destruir essas luas, como mencionei em outro vídeo, destruir essa terra holográfica. Então eu quero que você não tire todas as conclusões antes do término da série, pois muitas informações virão ainda sobre Safira. Então quero que você pondere, pare, pense, reflite e analise e entenda todo o contexto da área de Orion para expandir a sua consciência cósmica. Eu vou ficando por aqui, desejando a você muita paz e luz, que o universo conspire sempre a nosso favor. Deixa seu joinha nos vídeos e nos vemos no próximo vídeo da série Safira. Muito obrigado, meus amigos, grandiosos seres cósmicos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.